Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento de mercado, dia 14 de agosto, sexta-feira, dia de alta no Ibov, de leve e baixa lá fora. Vamos fazer o disclaimer? Não só na lista de valores mobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseada na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes, Twitter, o Instagram e YouTube, por favor, deem like no vídeo, divulguem aos amigos, para que mais gente conheça a nossa plataforma, a nossa família Traders Club, tá bom? Compartilhando então minha tela com vocês, começando a falar do Ibov. Ibov aí hoje alta de 0,89%, uma reação aí depois de 3 dias de queda, tá? Então não perdemos a mínima de ontem e por hora ainda não ativamos o ombro cabeça a ombro. Contudo, o risco permanece enquanto não virarmos a média de 9 para cima e não fizermos um pivôzinho aqui de alta, tá? Superando esse patamar, essa resistência que nós temos agora, uma resistência imediata, tá? Aqui na máxima do candle do dia 6/8, ali na região dos 104.500 pontos, tá? Então, vou colocar aqui para a gente ter como referência, essa região aqui vai ser uma região de resistência caso venhamos a fazer um pivô de alta aqui e vencemos as médias que agora são a resistência imediata, a média de 9 que está inclinada para baixo e a média de 21 que agora está flat aqui e se não vencermos logo ela vai começar a inclinar para baixo, tá? Então segue a expectativa de averiguarmos se o movimento nos próximos dias será mais baixista ou não, não sabemos ainda, mas estamos testando uma zona de suporte na região dos 100 mil pontos, tá? Que ainda não foi perdida. Caso venha a ser perdida, nós temos a média de 50 como suporte imediato. Hoje ela está na região dos 99.300 pontos, segunda-feira vai estar um pouquinho mais alto. Vamos aguardar. Então, um viés mais baixista acontece se a gente perder os 100 mil pontos aí nos próximos dias, e aí a média de 50 vai funcionar como suporte, depois a média de 200 períodos, ok? Volume hoje então foi baixo aí, fechamos nos 101.353, com um volume financeiro de 20,9 bilhões, abaixo aí da média, tá? Sexta-feira o pessoal tá na praia, né? Então tá a fim de operar, então o volume hoje foi mais baixo. Vamos ver aí como está fechando o índice futuro. Deixa eu tirar. Índice futuro, volume baixo hoje também aí, alta de 1,19, fechando nos 101.590 pontos, tá? Então uma reação também depois de cair forte ontem, né? Ontem caiu aí 2,41 com forte volume, hoje teve uma reação, mas volume baixo. Então uma reação ao chegar próxima aqui à média de 200, a média de 50 também vai cruzar aqui a de 200, ou seja, temos um Golden Cross, um padrão bullish que óbvio que não afeta o curtíssimo prazo, porque a gente está falando de médias de 50, 200 períodos, mas corrobora, mesmo que a gente sofra um estresse aqui nessa região, por um movimento mais altista à frente, tá? Obviamente que no curtíssimo nós podemos sofrer ainda pressão. Veja aí que se nós perdemos essa região imediata, ali na região dos 99.600, que é onde estão as duas médias juntas, tá? A gente pode vir a testar esse fundo aqui, tá? De junho, melhor, de julho, ali na mínima, que foi 98.400 pontos. Então, nós poderíamos ter um estresse aqui, tá? Nessa região dos 98 mil pontos. Por hora, tá? Por hora ainda temos um suporte forte que é essa região, ok? Mas já foi perdida a mínima do pregão de ontem, tá? O índice futuro abriu, negativou e depois recuperou. No Ibov isso já não aconteceu. No índice futuro, sim, nós já perdemos a mínima de ontem. Mas temos que vencer
essa forte zona de suporte, que é a média de 200 e a média de 50, o que não ocorreu hoje. Fomos tocar lá, mas recuperamos. Então a expectativa segue para os próximos dias, se nós vamos conseguir fazer aí uma recuperação, né? Um pivôzinho, superar essa barreira da média de 9, da média de 21, que são as resistências imediatas, e em seguida, caso isso aconteça, a gente tem a região dos 104.824 pontos aí no índice futuro, tá? Só lembrando, pessoal, que amanhã eu vou fazer análise no semanal do Ibov, do índice futuro, do dólar, de todos os outros papéis que eu faço, análise exclusiva para o Traders Club, para quem é master, tá? Então o link vai ser postado lá no Trade Ideas. A live de fechamento semanal, de giro semanal, será feita às 2 horas, então não perco amanhã aí, tá? E o dólar, fechando aí em alta, de 0,95%, fechando aos 5.426 pontos, tá? Então, o viés é altista para o dólar, a média de 9 ainda está inclinada para cima, fez um leve recuo para testar a média, já está superando a máxima aí de ontem, tá? Então, nós provavelmente teremos um novo teste dessa região aí, pelo menos ali dos 5.462 pontos, mas é mais provável que vamos fazer um teste dessa região dos 5.496, que foram os topos ali do dia 10 e do dia 12 desse mês, 12 de agosto. Tá? Então o viés está muito forte, muito altista para o dólar. Olhando um aspecto um pouco mais amplo, é verdade que ainda nós continuamos, tá, com uma região aqui de congestão. Sim, é verdade, mas se rompermos aqui, é muito provável que venhamos a testar, iniciar uma pernada altista para testar o topo histórico, tá? Ali na região dos 5.999 pontos, 6.000 arredondando, tá? Vamos ver. A expectativa é altista para o dólar, mas pode ser que essa zona de resistência, que vai até os 5.518 ali, funcione como uma resistência forte por algum período. Vamos aguardar aí. Se romper, a expectativa é de que iniciemos uma pernada altista do dólar saindo dessa congestão para testar topo histórico. Só falando do volume, o volume hoje não foi alto, né? O volume foi de 160,4 bilhões aí, fechando nos 5.426. Vamos aguardar os próximos dias para alinharmos nossa expectativa, tá bom? Vamos aí falar do SPX agora. SPX, leve queda, praticamente estável, 0,02%. É normal, natural, saudável, uma correção no preço ou no tempo, visto que puxou bastante. Tem uma certa distância, tá, da média de 9, mas seguimos muito próximos ali, percentualmente falando, muito próximos de fazer nova máxima histórica. Tá? Estávamos aí a 0,50 pontos, 0,50%, estamos aí a 0,62% da máxima histórica, tá? Então, pode ser que em qualquer dia aqui, mesmo que nós estamos fazendo uma correção no curtíssimo até a média de 9, que mesmo no intraday nós venhamos a tocar ou mesmo romper essa máxima histórica no SPX. O volume cai, então a gente vê aqui nos últimos 3 pregões o volume caiu, o que corrobora para o movimento mais lateral do papel, tá? Então, superando a máxima do pregão de hoje, na segunda-feira, possivelmente a gente vai fazer um teste dessa máxima histórica. Pode corrigir? É saudável que corrija? Sim. Tá? Tá um pouquinho distante ainda, longe da MM9. Mais 2 candles aqui de lado, ou uma leve correção vai ser natural e saudável para fazer um pivôzinho. E aí sim, talvez alcançar patamar de 3.400 ou até mais no SPX. Vamos aguardar. Está muito interessante, muito forte. E, conforme eu falei, amanhã, 2 da tarde, eu vou fazer análise de todos esses índices aqui de papéis que eu estou falando para vocês hoje no semanal, tá bom? EWZ, praticamente estável, queda de 0,10, ainda travado aqui no suporte
da região dos 30,60 EWZ, mas, né, conforme eu mencionei para vocês, já com a média de 9 inclinada para baixo, a média de 21 está flat. Se nós não vencemos logo, ela vai também virar para baixo. É possível ver aqui um ombro, cabeça-ombro meio torto, mas assim como no IBOV, nós temos uma região importante e forte de suporte aqui nos 30,60. Vamos aguardar, vermos se temos uma reação nos próximos dias. Já fez uma correção bem forte o EWZ, tá? Das máximas aí que nós atingimos há dias atrás, atingimos aí no final de julho, né? Até a mínima nós já caímos aí 10,52%. Então, uma correção bem aguda, tá, no curtíssimo prazo. Vamos ver se nós conseguimos virar a média de 9 para cima e temos agora a média de 50 como resistência imediata, ali nos 31 dólares. Mercados emergentes também, leve queda de 0,18, fechando aí aos 44,24, segue no canal de alta ainda, tá? Então, apesar aí dessa leve correção nesses 3 dias, segue aí com a média inclinada para cima, segue dentro do canal. A expectativa, caso venha a superar a máxima de hoje no pregão de segunda, é que ela faça um repique aqui dentro desse canal de alta para testar ao menos a região dos 44,84. Se virar a média para baixo, teremos o suporte imediato da MM21, que hoje está na região dos 43,80, tá bom? E o Brent, leve baixa de 0,24, fechando ali aos 44,93, segue na sua sina dessa região dos 45 dólares aos 46,20, não consegue romper de jeito nenhum, mas veja que todas as vezes que tentou, né, violar essa média, tá, principalmente a de 21, nesse caso, recuperou. E depois que ela teve essa pernadinha altista, toda vez que foi tocar lá na média de 9, recuperou. Hoje não foi diferente. Tentou violar, tentou romper a média e refutou o movimento de baixa. Então segue mais travado aqui, mas o viés ainda permanece de alta, tá? Leva a crer que todo esse movimento está esperando a média de 200 chegar mais próxima aqui da região dos 46, tá? Para vir testar e aí realmente decidir se vai conseguir romper essa média de 200, tá? Fazer um pivô aqui. Ou, a hora que chegar aqui, refutar o movimento. Vamos ver se a gente consegue vencer em definitivo essa média de 200 que está na região dos 46 dólares. Papéis agora, Ambev, leve alta de 0,38, fechando aos 13,26. Ontem deixou um sinal feio, hoje perdeu a mínima, mas segue com esse suporte imediato nos R$13 e com a resistência imediata muito forte da média de 9. Tocou, refutou, tocou, refutou, tocou, refutou. Então, vamos aguardar para ver se Ambev quer fazer um pivô de baixa ou se nós estamos lateralizando para mais cedo ou mais tarde aí romper essa média de 9 e virar ela para cima, tá? Rompendo, tá? Fazendo uma conjectura do que pode acontecer, a gente pode estar vendo aqui um possível, tá? Fundo duplo aqui, tá? Se ela conseguir virar nos próximos pregões aí a média para cima, tá bom? Então vamos monitorar. Esticou realmente bastante para baixo a Ambev. E agora, no curtíssimo, pode ser que a gente tenha esse repique, que faça esse fundo duplo aí. Vamos aguardar. Volume aí bem fraco nos últimos 2 dias, o que corrobora aí por um papel mais lateral, tá? B3, B3SA3, queda de 0,13, praticamente estável, segue no seu canalzinho de baixa, tá? Olhando no diário aí, obedecendo bem esse canal. E no semanal, como vim falando para vocês, o papel está corrigindo depois de uma fortíssima alta. Amanhã vou falar mais do semanal, né? Vou abrir para vocês fazerem perguntas, pedirem papéis. Então, amanhã eu foco nisso na live das 2 horas, tá? Fechou então o 60 com 57 B3 e segue com forte suporte ali na região dos 60 e 40 até os 59 com 60. Banco do Brasil, leve alta de 0,33%, fechando aos 33,18.
né? Também com uma região forte de suporte ali na região dos 32,90, tá? Chegou a estar perdendo no intraday essa região, mas recuperou. Volume bem fraco, né? Como no Ibov. E nós temos que aguardar uma reação para avaliar qualquer coisa aqui em Banco do Brasil, tá? Se segurar aqui por mais alguns dias, vamos ver se ela consegue virar a média de 9 para cima, para então, possivelmente, se isso acontecer, iniciar uma pernada aí que vai testar primeiramente a região dos 35 e depois a região dos 36,20. Vamos aguardar ver se bancos reagem. Estão muito amassados, muito fracos, tá? Bradesco alta de 0,14, perde essa região de suporte dos 21,37, que eu tinha colocado aqui, 21,30, tá? Perdeu a mínima de ontem, acabou recuperando um pouco, ok? Mas aqui no Bradesco a gente já tem um pivô de baixa ativado, tá? E pode ser que o papel realmente vá lá nos 20,54, se não mostrar uma reação imediata nos próximos pregões. Tá? Às vezes a gente vê os candles aqui com convicção e talvez assuste a queda, mas veja que o volume nos últimos dias foi bem fraco. Tá? Então pode ser que se caracterize também um rompimento falso dessa região. Contudo, a gente tem que ver logo aí o papel, tá? Virando a média de 9 para cima e fazendo um pivô de alta, para a gente ter essa confirmação. Por hora, segue apontando ali para a região dos 20,50. Brasil Foods, queda de 1,10%, fechando nos 20,70. Ontem levou uma pancada, virou as médias para baixo, hoje perdeu a mínima. Vai testando uma região intermediária ali de suporte nos 20,50 e perdendo ela vai vir testar a região dos 20, tá? Parece estar fazendo um alargamento aí, tá? Então vamos ver se o papel segura aqui nessa região, né? E volta para fazer o teste aí desse rompimento, principalmente dessa região chave que eu falei para vocês há dias atrás dos 20,80. Não conseguiu romper e aí ontem levou uma pancada, né, por conta aí talvez da notícia, do corona, do balanço que o mercado não gostou, mas a chave continua sendo o rompimento ali dos 22,80. Vamos ver se o papel, mesmo que venha tocar aqui nesse fundo dos 20, consegue reagir nas próximas semanas, tá? Cielo, queda de 0,80, fechando aos 4,95, segue estressando aqui o fundo desse triângulo, não podemos dizer que perdeu ainda, está estressando esse teste. Caso perca, esse triângulo tem o suporte ali na região dos 40,80, 40,70, que seria um suporte imediato, tá? Então, se ela já cai aí há 6 dias consecutivos, deixa um martelinho aqui. Quem gosta de operar, né, ativo que está dentro de estruturas aí com perda de volatilidade, é possível, sim, é possível, né? Então, se o papel mostrar reação, é possível que ele vá testar novamente essa LTB do triângulo, tá? E quem gosta de tiro curto, se mostrar um candle convincente, com volume aí na segunda-feira, pode ser oportunidade. Veja que o volume aí de Cielo desabou nos últimos dias, então a queda não foi com convicção, não foi com força vendedora, tá? Então continuo com a opinião que ele vai ficar diminuindo a volatilidade aqui até que ele rompa em definitivo para cima ou para baixo, tá? Obviamente que pode romper já aqui, se romper essa região dos 40,80, 40,70 vai ser o suporte forte imediato que vai ter. Conga, Cogni 3 finalmente deu uma reação nela aí, alta de 3,90, fechando no 7,19. Chegou a perder a mínima de ontem, parecia que ia ter mais um dia de queda, já vinha de 3 dias de queda e hoje reagiu. Mudou alguma coisa? A priori não, tá? O papel ainda está com a média virada para baixo, a média de 9, não conseguiu tocar na média ainda, tá? Então qualquer toque que a gente veja nessa média e não haja o rompimento dessa região, ou virar essa média para cima, o viés continua sendo de baixa, tá? Então viemos aqui, seguramos, fizeram um leve repique, não conseguiu tocar na média de 9, parou na média de 50, cai. Então pode ser que repique aqui, pode, mas a gente precisa ver um candle de convicção
virando a média de 9 para cima, depois vencendo a média de 50 para esperar que o papel consiga, né, vencer a média e fazer um pivô. E aí, quem sabe desenhar, né, é apenas uma conjectura também. É apenas uma conjectura também, tá? Que eu estou fazendo aqui. Mas, quem sabe, o papel fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Aqui à frente. Vamos aguardar, vamos ver. Mostrou reação, foi importante, tá? Está tentando voltar para o patamar ali acima do 7, mas esse candle de hoje em si não diz nada. O volume continua fraco, tá? E eu acredito que até a expectativa do balanço aí o papel possa continuar mais travado e corrobora, talvez com a simetria de tempo aqui, para a possibilidade do papel fazer esse ombro cabeça ombro invertido. Vamos aguardar, tá? Mas ainda o viés é de baixa em conga, tá? O candle de hoje não muda nada no curtíssimo, visto que a gente ainda tem a média de 9 caindo, ainda tem uma certa distância, então um repique é esperado. É obviamente bom que o papel volte para cima do patamar de 7, mas o candle de hoje em si não diz nada para a gente, tá? CSNA, queda de 0,07, praticamente estável. CSNA tem um 9,3 de compra armado, não superou a máxima do pregão de ontem, então a gente passa o trigger para cá, se superar, ativa, e aí o papel deve dar uma nova pernada de alta. Volume caindo bastante, que corrobora para essa leve correção no papel. Então está com um risco retorno interessante caso ele ative aí o 9,3, tá? E aí provavelmente ele vai lá na região dos 14,60, que é o gap lá do Corona Week. Gerdau, alta de 0,73, fechando aos 17,99. O papel segue um pouco mais travado, mas com a média de 21 inclinado para cima. Está recuperando novamente a média de 9, então a expectativa é que o papel continue aí fazendo seu zigue-zague ascendente. Tem a região dos 18,82, que era o gap que foi fechado, como resistência imediata, tá? Volume bem fraco nos últimos dias, corroborando por uma leve correção, um movimento mais lateral no papel. YouTube alta de 0,94, perdeu a mínima do candle de ontem, com a forte queda que teve de 2,85, tá? Apesar da alta, refutou boa parte do movimento. Se fechasse aqui para cima dos 25 poderia ser um ótimo sinal, mas refutou. O volume baixo hoje nessa alta, então o viés em YouTube continua de baixa. Fez o pivô de baixa, pode até repicar de novo nessa região dos 25, mas a expectativa ainda continua baixista, tá? Nós temos que ver um candle voltando aqui para cima, virando a média de 9 para cima para ter uma expectativa de alta. E pode ficar parecido com aquela conjectura, com aquele possível desenho que eu fiz aí de conga, né? Pode ser que ele desenhe aqui também, aí mais para frente, ombro, cabeça, ombro invertido. Vamos aguardar, tá? Mas o viés ainda segue de baixo. E o ponto aqui em YouTube também é que nós não temos um suporte muito relevante intermediário, tá? Pode ser que ele venha testar o topo aqui de abril, pode, mas não é um suporte muito relevante. O suporte mais forte mesmo que a gente consegue visualizar aqui seria o fundo de maio, tá? Então o papel teria potencial aí para uma nova pernada de baixa. Então atentos em YouTube, tá? Não está bonito. JBS, forte alta de 5,19, fechando nos 23,30. Finalmente o papel mostra uma reação. Ontem, né, ameaçou subir forte e refutou todo o movimento. E agora está na cara do gol ali na MM200. Tá? Não podemos dizer que rompeu ainda, está tentando o rompimento dessa região, mas ficou bem interessante. Porque se ele lateralizar agora 2 pregões para a média de 9 chegar, a gente pode antecipar um pivô para tentar vencer essa média de 200 e aí o papel poderia começar uma pernada de alta em direção aos 24,80 e depois em direção aos 24, aos 25,50, tá? Então, se o papel fizer uma leve lateralização aqui, uma leve correção, vai ser oportunidade para a gente avaliar a entrada aí antecipando um pivô. Papel, volume muito bom hoje, muito forte.
tá? Então, seguimos na expectativa aí de ver como se comporta a JBS nos próximos dias. Magazine Luiza alta de 1,63, fechando os 81,76. Vai virando novamente a média de 9 aí para cima, levemente. Deixa eu só confirmar. Não, não virou, continuou no mesmo patamar, tá? Então ainda não virou, mas mostrou uma reação. Ou seja, essa região dos 79 aqui vai ser uma região de forte suporte, ok? E podemos começar a ver papel possivelmente, né? Topos mais baixos, fundos mais altos, possivelmente desenhar aqui um triângulo, tá? Vamos aguardar então se nos próximos dias a gente vê esse movimento aqui. E aí depois no rompimento a gente avalia entrada em Magazine Luiza. Marfrig alta de 3,25%, fechando aos 15,26. O papel mostrou reação, tá? Depois de refutar forte o movimento ontem. Então, como eu falei para vocês, o ideal é que o papel lateralize aqui em cima dessa região aqui dos 15, tá? Hoje ele até mostrou mais força do que eu esperava. Lateralizando, a gente avalia uma entrada aí, antecipando esse possível pivô aqui no rompimento dos 15,80-16, tá? Mostrou forte reação hoje. O volume, obviamente, foi menor do que ontem. Ontem eu acho que foi o maior volume da história do papel, mas mostrou uma boa reação. Se lateralizar aqui, vai ser a oportunidade de esperar a média de 9 chegar para avaliarmos compra. O IBR3 ontem subiu forte, hoje que é o forte, não ontem saiu o balanço. Voltou aqui para testar as médias, tá? Então esse papel está bem volátil, está operando com muita notícia. É muito perigoso se posicionar nele no diário apenas, tá? Então continua essa região aqui agora, né? Podemos aumentar esse patamar já que ele tentou romper os 1,70. Então do 1,70 ali até 1,50 mais ou menos, vamos ver essa mínima aqui, esse fechamento. Exatamente. Do 1,70 a 1,50 uma região de possível congestão no papel, o que é normal, o que é esperado, conforme eu já falei para vocês várias vezes que no semanal tem espaço ainda para corrigir, tá? E o papel está bem volátil, operando com notícia. Então, o ideal, tá? Quem quer se posicionar aí no diário mesmo, tá? É esperar diminuir um pouco aí a volatilidade, tá? As médias começarem talvez a embolar, as bandas vão começar a se fechar, tá? E aí depois a gente avalia uma entrada no rompimento, tá? Mas no semanal ainda tem espaço para corrigir, então por isso que é perigoso se posicionar agora pelo diário. O viés permanece de alta, média de 21 inclinada para cima, tá? O viés é altista, o papel no semanal está em alta, mas tem espaço para corrigir. Então não deixe de assistir a live amanhã que eu vou abordar mais o semanal dele, ok? Então fechou aí com queda de 7,43 aos 1,62. Petrobras queda de 0,74, acompanhou o Brent, fechando nos 22,67. Tá? O ativo aí parece que vai ficar realmente mais lateral, aguardando, como eu falei para vocês, o rompimento ali da MM200 no Brent, tá? Então vamos aguardar, vamos ver se o papel mostra alguma reação e fique mais travado aqui. E depois, quando o Brent romper, que ele rompa também a MM200 aqui. Então, resistência imediata na MM200, suporte forte aqui na região da MM50, tá? Então, por hora, não faria nada em Petrobras. Veja que as médias estão emboladas, se cruzando para cima, para baixo, tá? Então, podemos que aguardar aí. Suzano, alta de 5,92, fechando nos 50,49. Foi testar onde? Essa região de 51,20 que eu já tinha falado para vocês, né? Então, fez uma correção lateral hoje, porrada, volumaço. O papel está muito forte realmente, tá? Contudo, conforme eu já tinha avisado para vocês, não tem entrada agora porque ele já está distante, tá? O preço já está distante da média de 21. Então nós temos que aguardar o papel
fazer uma lateralização ou uma leve correção, dar uma aliviada nos indicadores, visto que já tem sobrecompra e a FR está lá nos 80, tá? Então, dá uma aliviada nos indicadores para a gente poder pegar um pivôzinho, antecipar um pivô, um 9.3 de compra, tá? Mas mostra que realmente o papel está muito forte. E a máxima histórica está bem próxima, tá? É lá no 54,60. O papel chegou na máxima hoje 52,20. Então qualquer correção, lateralização aqui vai ser oportunidade para um novo pivô para ir testar a máxima histórica do papel, lá no 54,60. O ZIN 5, alta de 1,04%, fechando aos 8,78%. Segue no passinho do elefante, devagarzinho, devagarzinho, vai subindo, com as médias inclinadas para cima, para vir fechar o gap nos 9,08, tá? Volume aí ainda fraco, perto da média. Eu não entraria agora no papel, tá? Mas se o papel vier a testar essa zona aqui de gap, ficar um pouquinho lateral, a média de 21 ficar mais próxima do preço, vai ser oportunidade aí para avaliar, tá? Mas agora o risco-retorno não está muito interessante, na minha opinião. Já está subindo, né, há várias semanas aí, de uma maneira mais leve, mais tranquila, sim, mas está. Então, se o mercado der qualquer estresse aí, pode ser que ele volte para testar a média de 21. Então, o risco-retorno não está muito interessante para entrada agora, na minha opinião, mas o papel segue com a sua tendência firme de alta. Vale 3, alta de 1,66, fechando no 61,35. Segue aí com viés mais lateral, mais congestionado. Precisamos aí aguardar o papel se definir. A hora que ele romper, a gente avalia compra, tá? Se romper para baixo, nós temos a suporte imediato aí da média de 50 ali na região de 58, tá? Volume aí diminuiu bastante nos últimos dias, então corrobora com esse movimento mais lateral do papel. E via varejo, queda de 0,96%, fechando aos 18,60, tá? Segue respeitando o triângulo, ok? Assim como o IBR3, no semanal tem espaço para corrigir, então por isso que o papel não consegue desenvolver muito bem. Está travado dentro desse triângulo, a gente tem que esperar o rompimento. E fazendo o rompimento, o papel faça um pivôzinho aqui para, enfim, testar a região inicial dos 21,40 e depois a máxima histórica nos 22,36. Perdendo esse triângulo para baixo, tá? Nós temos o suporte forte ali na região dos 17,40 e abaixo os 16,80, tá? Amanhã eu vou falar dela no semanal. Na quarta-feira ameaçou, né, romper esse triângulo. Foi um rompimento falso, voltou aqui para dentro. Ontem chegou a estar subindo forte por conta do balanço MSCI e hoje corrige, né? Teve algumas empresas que caíram forte, como BTOW, Lame. Então o varejo ainda está um pouquinho travado nessas últimas semanas. Vamos aguardar e vai ser importante vocês avaliarem a visão desse papel no semanal, tá? Então amanhã, live exclusiva para Masters, ok? Onde eu vou falar de todos esses papéis no semanal. É uma live mais longa, de 1 hora de duração. Vou abrir para vocês fazerem perguntas. Se tiver algum papel que vocês não estão vendo aqui, vocês podem me pedir via direct message. Eu faço um vídeo falando do papel, tá? Um vídeo rápido e posto lá no Master Contribuidores. Agora eu vou para a minha segunda live com os alunos do curso de Análise Técnica, falar sobre outros papéis, oportunidades que nós estamos vendo aí, commodities, tirar dúvida da galera. Quem quiser saber mais sobre o curso, tem o link na descrição. Pode mandar direct no Master, no Twitter, no Instagram, que eu tiro a dúvida de como funciona o treinamento e como que os alunos estão evoluindo nesse treinamento, tá bom? Então, bom final de semana a todos, aproveitem a sexta-feira e nos vemos amanhã, às 2 da tarde, no Trade Ideas, onde eu vou postar o link. Combinado? Obrigado, pessoal. Grande abraço, até amanhã.